Nesta super quinta-feira, ainda movimentada, com repercussões em reunião com o presidente Lula, o senador Alcolumbre fez ali uma tentativa de salvar, então, o ministro do Turismo, ministro Celso Sabino. Vamos entender melhor sobre essa reunião, sobre esse encontro, o que está acontecendo, já saiu, vai sair, qual é a expectativa? Vitória Abel é quem tem mais informações e nos conta agora sobre a vida de Celso Sabino dentro do União, né? Vitória, é com você. É isso mesmo, Bruno. Boa tarde para você, para a Márcia, para todos que nos acompanham. O ministro Celso Sabino ainda não tomou uma decisão sobre o que deve fazer com o seu destino político, mas a gente tem a informação de fontes do Palácio do Planalto de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em reunião ontem com o presidente Lula, resolveu apadrinhar Celso Sabino, dizer que ele era um dos seus ministros para justamente tentar fazer com que Celso Sabino permaneça no governo Lula de forma segura e, ao mesmo tempo, também não seja expulso do partido do União Brasil. A gente lembra que o União Brasil, juntamente com o PP, que estão formando uma federação, deram uma ordem na última terça-feira, dizendo que os ministros e pessoas que tiverem cargo no governo e forem filiadas à União Brasil ou ao PP teriam que deixar esses cargos no governo. Pois bem, e eles teriam até o dia 30 de setembro para fazer isso. O único filiado à União Brasil que é ministro é Celso Sabino do Turismo, porque os demais ministros que são ali da cota do União Brasil são, na verdade, uma indicação de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. São eles Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira, das Comunicações. Então, o que aconteceu nessa reunião ontem no Palácio da Alvorada entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre é que Davi disse o seguinte: Celso Sabino é um dos meus ministros também, estou aqui para apadrinhar ele, e de certa forma garantiu ao governo que a União Brasil, apesar de se posicionar como oposição, alguns deputados e senadores ainda devem colaborar com o governo nas votações aqui no Congresso Nacional. Essa é a interpretação de auxiliares do presidente Lula que acompanharam esse encontro. Junto com Alcolumbre também estavam os ministros todos, os três, Valdez Góes, Frederico Siqueira e Celso Sabino. Portanto, Davi Alcolumbre abraçando o Celso Sabino na tentativa de manter ele no ministério e, ao mesmo tempo, com o certo poder que ele tem dentro do União Brasil, manter ele dentro do partido. Mas, no entanto, a gente viu na entrevista que nós fizemos ontem com o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, que o partido está bastante decidido a expulsar essas pessoas, ministros, que não deixarem o governo Lula. A ver como isso vai acontecer. O que a gente também tem de informação é que Celso Sabino também se encontrou com integrantes do União Brasil, da cúpula do União Brasil, e diz que gostaria de ficar sim no partido, que ele não tem planos ainda de mudar de partido, mas que ele tem compromissos no governo Lula, incluindo a COP30, que vai acontecer ainda neste ano, já que Celso Sabino é o ministro do Turismo. Lembrando que o União Brasil e o PP deram até o dia 30 de setembro como prazo para que Celso Sabino e também André Fufuca, que é do PT, deixassem o governo, ou então eles poderiam ser expulsos dos partidos da federação. Bruno. De olho, então, no tic-tac do relógio, como diz sempre o senador Ciro Nogueira, de olho nesse avanço no calendário que está se esgotando para, de fato, ver qual a decisão desses ministros que compõem o governo Lula e são do União. Vitória Abel, sempre com informações exclusivas e dos bastidores. Essas e outras informações no site da Jovem Pan. É só acessar, entra lá e encontra essas informações da Vitória Abel, sempre também na coluna da Jovem Pan. Vitória, já a gente volta a conversar. Vamos repercutir então com os nossos comentaristas estas informações da Vitória sobre esse encontro com Lula. Alcolumbre sempre muito articulista ali sobre essas ações, e quero ouvir a Luana então sobre esse encontro, sobre a saída do ministro Celso Sabino, que é até compreensível um pouco, Luana, sobre este evento. O ministro está à frente da COP30, que já não tem sido tão sucesso assim, sobre essas articulações.
com a saída de um ministro que está à frente do evento, isso complicaria ainda mais essa organização. Mas, ao mesmo tempo, tem esse anúncio sobre a saída imediata do governo. O que deverá acontecer? Se o ministro Celso Sabino sair, aparentemente até o MDB já estaria esperando ele, né? Com certeza, Bruno. Essas articulações agora, nós vamos ver de agora até o ano que vem, até o momento em que as candidaturas presidenciais forem confirmadas, uma mudança aí de cenário para essa reorganização do tabuleiro, para que na campanha, no período eleitoral, se haja e se estabeleçam os apoios necessários para cada um dos grupos que vão se formar ou se remontar. A gente sabe que União e PP tem a sua aliança e já tem, né, em vista uma candidatura possível, que é a candidatura de Caiado, outras possíveis candidaturas que podem se configurar num eventual segundo turno ali de alianças. Então é importante para o partido nesse momento, para que se coloque mais força, para que se coloque mais intenção direta nessas campanhas, nessa candidatura, como o partido se posicionar. Agora, ministros e como o Bruno colocou, outros deputados e senadores, como já foi mencionado, podem continuar com seus apoios até o momento em que haja ali algum tipo de compromisso ou que interesse que ainda satisfaça, ainda possibilite manter esse apoio. Então a gente vai ver muitas mudanças de agora até março do ano que vem, que é quando a gente começa aí o período também da janela partidária, e também até o período eleitoral, porque esse jogo começa a se reorganizar. E os partidos que vão ter candidatos ou que estão vendo a fragilidade do governo, estão vendo a dificuldade do governo em garantir a competitividade eleitoral, vão se reorganizar com outras alianças. Bom, antes de eu chamar o Túlio Nasser, eu queria abrir um bastidor que eu também tenho apurado sobre a situação do ministro Celso Sabino. Ele negou veementemente que vá para o MDB. Conversando, inclusive, com fontes ligadas ao ministro, ele disse que 2 partidos procuraram ele, não foi o MDB, e que esses 2 partidos, ele não quis revelar quais, sim tinham interesse em tê-lo ali, mas ele também não deu ainda nenhuma resposta. Ele está tentando articular, almoçou ontem com o presidente Lula e hoje ele apresentou também numa reunião, no qual inclusive a Vitória Bel conversou ali com a gente, com a Alcolumbre e com outros ministros do União Brasil, ele apresentou os números do turismo, que bateram recorde esse ano. Inclusive eu trouxe esses números aqui na coluna. Vamos abrir, por favor, na tela da Jovem Pan. A gente colocou no site aqui todo o detalhamento disso. Celso Sabino numa encruzilhada, União Brasil pressiona ministro e turismo vira carta na manga. Ou seja, com um recorde de faturamento, 108 bilhões foi o número divulgado pela FEComércio aqui em São Paulo hoje. Então, com esse número, Celso Sabino apresentou esses dados hoje também nessa reunião, falou sobre a importância dele para a COP, que acontece em novembro. Então, o que se veicula entre os bastidores é que Celso Sabino ficaria no governo pelo menos até a COP30, porque realmente Lula não quer perder esse aliado e uma pessoa que está por dentro também de todos os debates com a rede hoteleira e também com a ONU. Ele tem um papel ali importante com a ONU. Então, tudo isso vai ser articulado até novembro, mas Celso quer se manter, sim, no governo. Mas agora eu chamo o Túlio Nasser para conversar aí. Realmente, para os ministros que estão nessa situação do União Brasil, é muito delicada, né? Todo mundo quer continuar no ministério, não quer deixar, mas ao mesmo tempo tem essa pressão do partido. O que você acha, Túlio, que pode acontecer a partir de agora? Olha, Márcia, eu acho que isso é o puro suco da política do Centrão, né? O Centrão quer, evidentemente, sempre se manter nos cargos, manter as benesses, manter os ministérios. Os números que você trouxe revelam muito bem o poder que é o Ministério do Turismo, né? Tem também a questão da COP, que eles querem colar, obviamente, querem restaurar a imagem da COP, querem colar a imagem neles. E, portanto, o Centrão, ele quer ficar com um olho no peixe, outro no gato, quer ficar com os 2 pés em 2 canoas. Olha só, de um lado, o Centrão tem um eixo político eleitoral para 2026 que precisa do apoio do bolsonarismo e precisa
precisa do apoio dele próprio Centrão. De outro lado, ele não quer perder as benesses com o governo. Então ele está aí fazendo esse jogo de realmente 2 pés em cada canoa. O problema disso tudo, Márcia, é o interesse nacional. O interesse nacional é que deveria pautar a escolha de um ministro e não o toma lá da cá, e não a troca de favores. Obrigada, então, Túlio Nassa, pela sua análise.